Amém, queridos. Essa semana, pode se assentar, queridos. Amém. Essa semana nós tivemos o desfecho de uma situação em que nós vínhamos acompanhando, intercedendo, clamando ao Senhor. Que foi o resgate daqueles 12 meninos e do seu técnico na Indonésia. E eu não sei se todos acompanharam, mas foi uma situação muito crítica, onde eles foram surpreendidos por uma tempestade e foram se abrigar dentro de uma caverna. Só que, conforme as chuvas foram aumentando, essa caverna foi se enchendo de água e eles foram entrando cada vez mais fundo dentro dessa caverna. Até o ponto em que eles não tiveram mais como sair, porque a caverna ficou inundada e eles ficaram isolados em um determinado ponto desse lugar. E então começou ali, eles ficaram por 9 dias até serem encontrados por uma equipe de resgate e começou uma operação muito grande para poder tirar aqueles meninos daquele lugar. E essa semana, graças a Deus, no dia 10 de julho, todos os 12 meninos foram resgatados com vida, com saúde e o técnico também. Graças a Deus, a gente estava orando aqui na igreja, intercedendo por isso. Muitas pessoas pelo mundo inteiro estavam clamando e intercedendo por essa situação. E eu queria mostrar algumas fotos para vocês, para aqueles que não puderam acompanhar essa situação. Será que tem como colocar ali no projetor, por gentileza? As fotos, por favor. Então esses são os 12 meninos e o técnico que estavam lá na Tailândia, certo? Tailândia. Mais alguma? Pode passar, Bruninho. Então aqui mostra um pouco da onde que eles estavam, né? Os meninos estavam aqui, nesse ponto. E ali é a entrada da caverna. Foi uma operação tão complicada que tiveram alguns momentos em que os mergulhadores, para poder passar por determinados lugares, eles tinham que tirar o cilindro de oxigênio das costas, passar o cilindro na frente, virar a cabeça e para poder passar de tão estreito que era alguns lugares. Tem algum lugar ali que precisa usar equipamento de montanhismo para poder passar. Então foi uma situação bem crítica, bem tensa. Pode passar, Bruninho. Os momentos em que os mergulhadores encontraram os 12 meninos, né? Eles estavam 9 dias sem comer, eles tomavam água da água que caía da caverna. Pode passar. Então aqui a operação, como foi feito, dentro daquele saco laranja está um dos meninos. E eles iam passando pelo trajeto, foi algo bem complexo. Pode passar, Bruno. Um dos mergulhadores da equipe, esse é um britânico, que estava ajudando também nesse resgate. Pode passar, Bruno. Acabou? Esse é um projeto de como foi feito o resgate. Então a criança ia dentro daquele saco laranja que você viu e os mergulhadores trazendo cada um deles para fora. Eles conseguiam trazer 3 meninos por dia para fora da caverna, né? Eu acho que acabaram as fotos, né? E eu queria ler alguns fatos que não foram aí as equipes bombeando a água para que o nível não aumentasse da inundação, né? Isso, 4 quilômetros a extensão até onde eles estavam. Então eu queria ler para vocês aqui, Apenas um dos meninos sabia inglês, daqueles 12, e pôde comunicar com um mergulhador britânico, que foi que achou eles. Ele é o único cristão do grupo e aprendeu o idioma num projeto missionário que acontece na sua pequena igreja. Um dos 12 meninos sabia falar inglês e pôde se comunicar com o mergulhador, porque na igreja dele ele aprendeu a falar inglês. Esse menino ele é natural de Mianmar, que é um país que não é considerado país pelas Nações Unidas, então ele é apátrico.
Ou seja, ele e mais 400 mil pessoas do país dele não têm documento de identidade, eles não têm documento nenhum, eles não podem se casar, eles não podem fazer nada, enquanto as Nações Unidas não decidirem reconhecer Mianmar como país. Eles estão no aguardo de serem acolhidos pelas nações vizinhas. Essa é a situação desse menino. A chuva, ela se manteve discreta no período de 3 dias em que estava acontecendo o resgate. No dia seguinte, que foi o dia 11 de julho, após os meninos serem retirados, começou uma chuva muito forte e onde os meninos estavam, a caverna inundou. Ou seja, eles iriam falecer. Então, eles foram resgatados no momento certo, na hora certa. Todos os meninos foram resgatados em condições surpreendentes de saúde, que nem os médicos sabem explicar. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso nessa noite. Muitas vezes, as circunstâncias da nossa vida, muitas vezes, aquilo que vai acontecendo conosco, é como se fosse uma tempestade. Muitas vezes, nós somos levados a lugares em que nós não queríamos estar. Né? Definitivamente nós não deveríamos estar ali, em determinados lugares que nós nos encontramos. Eu não quero estar aqui nesse lugar, muitas vezes a gente pensa assim. Mas as circunstâncias me empurraram para onde eu estou hoje. As coisas vão se tornando cada vez piores. E assim como esses meninos tiveram que ir entrando cada vez mais fundo dentro dessa caverna, as circunstâncias muitas vezes vão nos empurrando cada vez mais fundo também nos nossos pecados, na nossa amargura, na nossa tristeza. E a gente pode acabar achando que não tem mais saída, que é o fim. E a gente não vê mais como sair desse lugar que nós nos enfiamos. E eu queria ler um texto de vocês na Palavra de Deus, que está lá em 1 Reis, capítulo 19. Você que for encontrando, por favor, vá se colocando de pé, para que a gente possa ler. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o 18. É um texto um pouco longo, mas eu quero ler aqui com vocês. Se você não trouxe a tua Bíblia, pode se colocar em pé também, não tem problema. A gente lê juntos aqui. Vou aguardar todo mundo ficar em pé para que a gente possa ler. Amém? Diz assim: E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele ouviu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: Basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormiu debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez,
e o tocou e disse: levanta-te e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: o que tu fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e baixa. E assim foi. Quando Elias ouviu isso, ele envolveu a face com o seu manto e saiu, e se pôs em pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que tu fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco. E quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. E Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se têm curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Feche os teus olhos mais uma vez. Amém, Senhor. Colocamos, Pai, mais uma vez a nossa vida diante de Ti, Senhor. Colocamos, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, revele a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre em nós uma terra fértil, Senhor. Para que a Tua semente, Senhor, a semente da Tua palavra possa cair, germinar, Senhor, e gerar frutos, Senhor. Que o Teu amor, Senhor, possa alcançar, Senhor, cada coração nessa noite, Senhor, através do Teu agir, do Teu Espírito, Senhor. Não através do meu falar, Senhor, não pelo aquilo que eu estou dizendo, Senhor, mas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, Pai, daqueles que aceitaram e que o receberam, Senhor, no coração, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, nessa noite, Senhor, te agradecendo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Aleluia. Queridos, Elias, ele tinha acabado de presenciar e ser o canal de Deus para um dos maiores milagres já registrados na Bíblia. Se você ler o capítulo 18, em casa você pode ler, você vai ver em que ele reúne todos os profetas de Baal e faz um desafio, e fogo cai do céu e consome o sacrifício de Elias. E todos aqueles profetas são mortos. Mas depois disso, onde se encaixa aqui o texto do capítulo 19 que nós lemos, em que Jezabel ameaça e ele sente medo e ele foge. E ele chega até uma caverna. E essa caverna em que Elias se encontra faz com que ele tivesse uma visão equivocada de quem ele era e da situação real do povo de Israel. Por 2 vezes, se você ler ali o discurso dele, ele fala que só tinha sobrado ele.
Senhor, só sobrou eu e eles estão querendo me matar. É isso que ele fala. O Senhor se revela a ele, e é engraçado, e é interessante, na verdade, não é engraçado, porque o Senhor não estava naquele vento que esmiuçou a penha. O Senhor não estava no terremoto. O Senhor não estava no fogo. Mas o Senhor se mostra a Elias em uma voz calma e baixa, suave, algumas versões dizem. Então nós precisamos entender, em momentos de dificuldade, em situações em que nós nos encontramos fugindo das tempestades, das dificuldades, nós precisamos entender aonde que o Senhor está e o que Ele deseja falar ao nosso coração. Nós não podemos ficar somente com a nossa atenção naquilo que faz barulho, mas sim aonde o Senhor está. Talvez Ele esteja no barulho, eu não sei, mas você precisa entender aonde que o Senhor deseja falar ao teu coração. Depois que o Senhor revelou a presença dele, ele entendeu, o Senhor continua falando e dá alguns comandos para ele ungir o rei da Síria, o rei de Israel, Eliseu que ia substituir ele. E aí o Senhor fala assim: ei, eu tenho 7.000. Eu tenho 7.000 separados que os joelhos não se curvaram e que a boca não beijou Baal. Mas a visão dele, no entendimento dele, ele dizia: só sobrou eu. Não tem mais ninguém. Eu estou sozinho. Porque as circunstâncias tinham levado Elias para dentro dessa caverna. Qual tem sido a sua caverna? O que tem cegado o teu entendimento? O que tem feito você se esconder? Eu não sei, talvez você não enxergue solução para o teu casamento. Talvez você olhe para o teu casamento e você vê que as tempestades, as circunstâncias foram te empurrando para uma situação tão crítica que você não vê mais como ter solução para o teu casamento. E você se enxerga dentro de uma caverna, você se enxerga dentro de um lugar onde você não tem solução. Eu não sei. Talvez a tua caverna pode ser uma situação financeira difícil. Isso foi te empurrando. Circunstâncias e circunstâncias, decisões foram sendo tomadas e você se vê numa situação tão difícil financeira que você não vê mais solução, você está dentro dessa caverna e você não consegue enxergar a saída. O que vai acontecer? Eu não sei. Talvez a tua caverna seja a decepção da alma com alguém que te feriu, te machucou, e você não conseguiu resolver essa situação, e as coisas foram tomando uma proporção tão grande, você foi se enfiando cada vez mais na tua amargura, nesse rancor, e você não consegue mais conversar, você não consegue mais ter diálogo com essa pessoa, você não consegue mais olhar para essa pessoa. Você tem uma situação a ser resolvida com alguém, e essa pode ser uma caverna que faz com que você não entenda a tua real situação. Eu não sei. Talvez a tua caverna pode ser até mesmo o teu próprio trabalho. Você foge tanto das circunstâncias, da situação, que você vive só para trabalhar. E você está enfiado dentro de uma caverna. Eu não sei. A tua caverna pode ser uma distração, um esporte, um hobby em excesso. Ou seja, a tua caverna pode ser qualquer lugar em que você não enxerga a saída mais. Talvez a tua caverna seja não conseguir congregar em nenhum lugar. Você já passou por tantas igrejas, por tantas situações, e você não vê solução mais para a tua vida. Mas sem saber, aqui a Fernanda acabou
lendo um texto que eu quero ler com você nessa noite também. Está lá no Salmo 139. Só que eu quero ler somente o versículo 7 até o 10. Diz assim: para onde me irei do teu espírito? Vendo umas Bíblias sendo folhadas, vou aguardar um minutinho. Salmo 139, versículo 7 até o 10. Amém? A Fernanda leu ali inteiro, eu só quero ler esses versículos. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Queridos, como que nós podemos sair dessa caverna que nós nos encontramos muitas vezes? Nós podemos pensar assim: eu não sei como é que eu vim parar aqui, e agora também não sei como sair. Mas eu tenho boas novas para você nessa noite. Eu tenho boas notícias. Eu quero te dizer que uma operação de resgate celestial foi preparada para você nessa noite. Uma operação que tem alguns elementos. E o primeiro elemento dessa operação é o Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, ele faz você sentir que não está no lugar certo. O Espírito Santo é aquele que diz: ei, onde você está, onde você se encontra, não é o teu destino. Não é esse lugar que eu quero que você esteja. Não é aqui. Aqui não é o teu lugar. O Espírito Santo vai sussurrando ao teu ouvido e você vai se sentindo, entendendo o trabalhar de Deus na tua vida. Esse é o primeiro elemento. E sem ele, a Bíblia diz que nós nada podemos fazer. O segundo são os enviados pelo Senhor. Aqueles irmãos que vêm te resgatar, né? Como essa equipe de resgate que a gente acabou de ver. Pessoas do mundo inteiro envolvidas nessa operação de resgate. É aquele irmão que traz uma palavra de conforto e de direção para a tua vida. É aquele que tem uma palavra de ânimo. Muitas vezes é aquele que só vem e te dá um abraço. Tudo que você precisava era um abraço. São os enviados do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes esses enviados, eles só vêm para chorar junto conosco. Muitas vezes as palavras não são suficientes para poder consolar aquela pessoa, e você senta do lado dela e você chora. E você diz: eu vim aqui chorar com você, eu vim aqui orar por você. Esses são os enviados do Senhor. Tem mais um elemento muito importante desse resgate, queridos. E eu quero dizer que você já está dentro dele. É a igreja. A igreja, ela tem um papel fundamental. Ela expõe o evangelho e ela nos pega num lugar em que nós estávamos enganados do entendimento, assim como Elias estava tendo aquela visão, dizendo: não, sobrou eu, não tem mais ninguém. E a igreja, através do evangelho, da explanação da palavra de Deus, ela te traz desse lugar de entendimento e te coloca num novo entendimento. E é isso que a igreja faz. E é por isso que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns, mas nós temos que nos reunir, como nós estamos hoje aqui. Eu quero agradecer você e quero dizer, incentivar você a continuar vindo a esse lugar. Ele não é um lugar que é perfeito. Você vai encontrar pessoas cheias de defeitos aqui, começando por mim. Mas é aqui que nós ouvimos a palavra de Deus.
É aqui que nós somos expostos a um novo entendimento e somos resgatados do entendimento enganoso e transportados para um novo entendimento. Amém? Eu queria ler mais um texto com você que está lá no livro de Lucas. Lucas 15. Cantamos esse versículo hoje aqui. Lucas 15, versículo 3 até o 7. Amém? Diz assim: E ele lhes falou essa parábola dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Amém? O Senhor é esse pastor que deixa as 99. Querido, você já parou para pensar que loucura? Como nós cantamos aqui, que amor ousado é esse? Que deixa as 99 para buscar uma que se perdeu. Esse é o papai, esse é o Abba, que ama a tua vida sem limites. E que quando você está perdido, ou que quando você está dentro de uma caverna, Ele vai te resgatar. A palavra fala que a salvação traz festa ao céu. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma salvação diferente. A salvação, ela não é somente, é tudo. A salvação na cruz, o que Jesus fez pela minha e pela tua vida, de nos salvar da morte, do pecado, ela é suficiente e ponto final. Mas nós estamos sendo constantemente sendo salvos pelo Senhor. Você acredita nisso? Que o Senhor está constantemente te salvando. O Senhor constantemente vai ao teu encontro, vai ao teu resgate. São aqueles momentos em que nós estávamos distantes e Ele nos aproxima. Aquele momento em que nós estávamos deprimidos e sentimos o seu toque. É aquele momento em que você não sabia mais como pagar as tuas contas, pagar um aluguel, e aparece uma provisão. Você fala: uau, Senhor, obrigado. É Deus te salvando. Nessa hora você foi salvo pelo Senhor. O Senhor constantemente está te salvando. É aquele abraço que você recebeu quando estava carente, desacreditado. É aquela palavra de ânimo. É aquela conversa que acontece quando você precisava ser ouvido. E não tinha ninguém para te ouvir, mas alguém apareceu e te ouviu. É o Senhor te salvando. Sim, o Senhor não somente nos salva, mas além de nos salvar, Ele nos promete uma vida abundante. João, capítulo 10, versículo 10 também, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Não é uma vida pequenininha, é uma vida abundante, é uma vida cheia, como a Azul falou aqui na abertura do culto. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor quer resgatar você, talvez, de uma vida em que só sai uma gotinha. E Ele quer te transportar para uma vida abundante.
do fluir do Espírito Santo sobre você. Queria convidar você a ficar em pé. Fechar os teus olhos. Nós não estamos acabando ainda. Mas eu creio que o Senhor quer fazer algo um pouquinho diferente aqui nessa noite. Feche os teus olhos, querido. Não se distraia. Quando nós pedimos para você fechar os teus olhos, é para que você consiga mesmo se concentrar no que o Espírito Santo quer fazer. Não preste atenção se tem alguma coisa que está fora do lugar ou não está do jeito que você queria. Mas feche os teus olhos agora e se concentre na presença de Deus. Nosso amado Jesus morreu para nos resgatar. Existe toda uma operação celestial para te resgatar. A salvação, ela nunca esteve tão perto, mesmo que tudo pareça perdido. Não está. O resgate, ele já foi definido. No seu amor sem limites, ele deixa as 99 ovelhas no pasto para te buscar e alegremente te coloca em seus ombros e festeja a salvação. Festa no céu por você. Se você pudesse agora abrir os teus olhos espirituais, você veria a grandeza do trono do Eterno e os seus anjos dando comandos em favor da tua salvação. Deixa Ele te salvar nessa noite. Se renda a esse resgate. Se renda a esse resgate. Talvez o Senhor queira te resgatar da tristeza, da solidão, da depressão. Eu não sei. Você sabe qual que é a tua caverna. Você sabe qual é a situação que você se encontra. Mas eu tenho boas novas. O Senhor quer te salvar nessa noite. Ele quer te salvar. Eu não sei. Talvez o resgate do Senhor para você nessa noite seja de um pecado que você não consegue largar. E você está lá no fundo daquela caverna sem esperança mais de ser resgatado. Mas o Senhor quer te arrancar dessa situação. O Senhor trouxe um novo fôlego para você nessa noite. Através do Espírito Santo, Ele quer te limpar, Ele quer te purificar, Ele quer te dar perdão. E te arrancar desse pecado. Talvez o Senhor queira te resgatar nessa noite, como eu falei, de um casamento em que você já não vê saída mais, em que você desistiu e você entregou essa situação e você não luta mais por isso. O Senhor quer restaurar o amor de um pelo outro. O Senhor quer resgatar esse casamento. Não há oceano tão fundo e nem montanha tão alta que possa nos separar do amor do Senhor. Se nós fizéssemos a nossa cama na profundeza, lá o Senhor estaria. Muito mais nessa noite, o Senhor está aqui hoje para te resgatar. Talvez o teu resgate seja a situação financeira, como eu falei. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer fazer com que você viva uma vida abundante em todas as áreas, inclusive na vida financeira. Oh, Senhor. Espírito Santo, passeia agora no nosso meio, Senhor. Revelando, Senhor, as cavernas. Revelando, Senhor amado, aonde nós nos encontramos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu socorro, Senhor, pelo Teu resgate, Deus.
Vem nos socorrer, Senhor, nessa noite, Senhor, com o teu amor. Vem, Senhor, nos salvar, Senhor, de onde nós nos encontramos, Senhor. Clamamos pela tua salvação, no nome de Jesus.